Há uma expectativa muito grande, satisfeito com o ano que passou. Temos lá as nossas frustrações. E agora nós colocamos uma certa expectativa em relação ao novo ano. Esse vai ser melhor, outras oportunidades, de alguma forma vai nos favorecer. E vai ser um ano fantástico. Eu quero que seja um caminho de vitória. Eu creio que vai ser. E as expectativas são em relação às diversas coisas. Expectativas exageradas, não, a vacina. Então todo mundo será vacinado, aí assim a gente pode ficar perto, a gente pode abraçar, a gente pode beijar, a gente pode ficar junto, a gente pode fazer festas, porque a vacina vai nos salvar. Talvez o governo, ou talvez as pessoas se tornarão melhores depois desse tempo de reflexão. Aí sim, elas agora vão ser diferentes, melhores, mais carinhosas para com as demais. Ou talvez a gente tenha uma expectativa em relação à sorte. Esse ano vai ser um ano de sorte, todos os ventos vão me favorecer. Ou talvez o mercado financeiro, a bolsa de valores, o compra e venda, esse ano vai ser melhor para mim, eu vou conseguir conquistar uma série de coisas, esse ano vai ser fantástico. Uma expectativa excessiva em relação àquilo que é externo. E talvez nós não tenhamos nos preparado para viver algo melhor. Talvez a gente não tenha se preparado para viver algo novo, ter uma experiência nova, viver numa nova dimensão, como alguns dizem, num novo patamar, né? A gente talvez não tenha se preparado para viver esse algo novo, mas a gente quer que todas as coisas à nossa volta, todas as pessoas à nossa volta, de alguma forma nos favoreçam. E dessa forma então a gente viva algo novo, uma expectativa exagerada. O que eu posso fazer para de fato estar num caminho de sucesso, num caminho de vitória? Qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha função? Como eu devo proceder? Qual deve ser a minha postura a todo novo dia? Como é que eu devo me portar? Qual deve ser o preparo da minha vida, tanto o meu psicológico, como a minha bagagem em relação a esse novo ano? O que eu posso fazer para estar de fato num caminho de vitória? Depende dos outros ou depende de mim? Os outros vão fazer o meu sucesso? Ou será que eu consigo fazer alguma coisa para ser de fato uma pessoa bem-sucedida, para estar no caminho de sucesso? Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 23, nós queremos ler alguns versículos desse texto. 1 Samuel capítulo 23, os versículos 1 a 13, uma história da vida de Davi, aquele conflito com Saul, mas algo muito específico que faz com que Davi de fato esteja no caminho de vitória. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 23, e nós vamos ler o texto a partir do versículo 1. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco tempo. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila, que era uma cidade na verdade de conflito, uma cidade mais à margem da divisa de Israel. Então volta e meia tinha lá um conflito com os filisteus. Se aqui em Judá já está complicado, segundo o texto, quanto mais na cidade de Keila. Quanto mais ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus.
Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus, mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Amieleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou um manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: tragam aqui o manto sacerdotal para que eu possa consultar a Deus. Já que ele está preocupado em de fato saber a vontade de Deus. Versículo 10. Então Davi disse: ó Senhor, Deus de Israel, o teu servo Davi soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas. E Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar? Vão, respondeu Deus. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila, o seu plano. Até aqui a palavra do Senhor. Algumas coisas interessantes nesse texto, a gente vai percebendo a preocupação de Davi em consultar a Deus para que possa ter bons resultados. E talvez em resumo, nós poderíamos afirmar que a temática central desse texto é consultar a Deus, querer de fato saber o que Deus pensa, a orientação que Deus dá, qual é a vontade de Deus, o foco naquilo que é a vontade de Deus. Mas aqui nós temos mais alguns detalhes, temos os filisteus, temos as dúvidas de Davi, temos a certeza de Saul que ele pegaria Davi, os soldados que estão com medo, a intenção de Davi em salvar a cidade de Keila, temos os comentários do povo, uma série de coisas em torno daquilo que é a aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero enfatizar o medo que estava no povo, nesse grupo de soldados de Davi, e a forma como Davi lidava com esse medo, do procedimento dele em lidar com situações adversas, e um sentimento que é capaz de engessar, que é capaz de deixar imóvel um soldado. Quando Davi fala em salvar a cidade de Keila, os soldados dizem: não, mas a gente já está com medo. Aqui nós já estamos no desconforto. Muito mais complicado é a gente ir ao encontro desse exército filisteu e lutar contra eles. E aí é interessante que Davi mais uma vez vai consultar a Deus. Ele já tinha consultado e tinha recebido o aval. E com a resposta dos soldados, com o medo dos soldados, essa percepção de insegurança, ele volta a consultar a Deus. Existe algo muito poderoso, que só funciona quando nós estamos na presença de Deus, que é o lidar com o medo. Você pode até tentar fazer alguns exercícios psicológicos, para encontrar um certo sossego, uma certa paz, uma certa presença de Deus. Quando então a gente recebe a confirmação, a afirmação, depois vou falar um pouco mais sobre a ministração da palavra de Deus na nossa vida, que gera uma transformação na nossa emoção, na nossa vida espiritual, como também na nossa vida, no nosso corpo físico. Davi
ele trabalha nesse domínio sobre o medo. Não é que ele dominou o medo, mas no poder de Deus, na força de Deus, ele foi capaz de dominar, de se colocar acima do medo. Também não significa que ele não tinha medo algum a partir daquele momento, mas a certeza de Deus se tornou maior do que o medo. E essa convicção fez com que ele soubesse lidar com essa situação, dominar o medo. Nosso desafio para esse próximo ano é dominar o medo. Você terá medos. É impossível você achar que talvez com um toque de mágica a humanidade vai mudar, porque ela está um tanto neurótica. Não é uma vacina que vai mudar todo o comportamento do ser humano. Já existe uma certa loucura na humanidade que faz com que ela viva aprisionada. Já há uma série de neuroses no comportamento e já não sabe mais viver a liberdade. Impressionante isso. Dominar o medo é um passo fundamental para a gente estar no caminho da vitória. Porque se eu estou no caminho da vitória, é certo que eu vou encontrar batalhas. E a batalha sempre causa um certo temor, não é verdade? Uma vida baseada na opinião dos outros, na impressão de pessoas, no sentimento, certamente não vai ser uma vida que levará ao sucesso. E aqui temos um texto interessante, porque no versículo 11, Davi pergunta a Deus: será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Era uma dúvida dele. Davi, com os seus soldados, tinha libertado o povo de Keila, da cidade de Keila, seria leal a ele. E quando Saul avisou que estava chegando, ou não avisou, mas estava chegando e chegou a notícia, a dúvida de Davi era a seguinte: será que o povo de Keila não vai me entregar a Saul? E aí tem uma outra dúvida: será que Saul virá mesmo como me avisaram? Então assim, havia uma conversa, o povo falando, isso começou a influenciar Davi, e ele diz: Deus, eu quero saber que aquilo que eu estou ouvindo de fato é verdade. O povo fala, o povo conversa, há tantos comentários, conclusões. Será que é isso mesmo que o povo está falando? Ou não? Gente, esse é o desafio praticamente diário da nossa vida. As pessoas falam tantas coisas, tentam influenciar a gente, ou externam suas opiniões, e é tão fácil a opinião de alguém começar a determinar o nosso caminho, mas nem sempre a opinião do outro é a voz de Deus, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aqui essa opinião dos outros começou a gerar medo no coração de Davi e também dos seus soldados. Lidar com o medo, dominar, que a certeza se torne maior do que o medo, que a convicção em Deus se torne mais forte do que o sentimento do medo. É um processo, é um trabalho do nosso mundo interior. Você deve ter passado por algumas angústias na vida já, e você sabe muito bem o que é quando o medo toma conta, como a aflição se torna intensa, como o pavor começa a determinar as nossas decisões. Você sabe muito bem como isso funciona. Vantagem nossa é saber como lidar com o medo. Na presença de Deus, conversar sobre aquilo que os outros estão nos dizendo, conversar com Deus sobre aquilo que nós estamos sentindo, expor a Deus o nosso questionamento e esperar dele a resposta. Lute para vencer, que é o segundo aspecto. E aqui nós temos algo interessante, porque num primeiro momento, Davi pergunta duas vezes a Deus se deve de fato defender a cidade de Keila, e Deus diz sim. Depois ele fica sabendo que Saul virá, e aí ele não pergunta a Deus se ele deve lutar com os questionamentos a Deus, e nessa situação ele não decide lutar contra Saul.
Ele não decide guerrear contra Saul. Ele tem um outro foco. Quando ele sabe que Saul está a caminho, ele sai. Para quem é mais antigo aqui, eu não posso falar dos novos, porque eu não sei exatamente a realidade da vida deles. Mas quem é mais antigo aqui, que é lá os mais espertos, escolhia um amigo desses ou não? Aquele que entrava em toda briga, ora batia, e geralmente apanhava. Era o processo. E aí os mais espertos começaram a aprender. Se deveria. Uma das primeiras orientações que eu recebi de um superior meu foi a seguinte: Helmut, aprenda a escolher. Você não pode brigar com todo mundo. Brigar no bom sentido agora, tá, gente? Não é no sentido de estar em conflito constante com as pessoas. Mas você não pode escolher brigar com todo mundo por todas as causas. Você precisa aprender se essa é a causa pela qual você vai brigar ou não. É uma questão de sabedoria. Difícil aprender isso logo no início da vida. Com o passar do tempo, de tanto apanhar, a gente começa a aprender a escolher as brigas que a gente vai brigar, as lutas que a gente vai lutar. Saiba que você não deve entrar em todas as... Prepare-se para a luta, é fundamental, sem valor. Então nesse próximo ano, você pode pensar assim, não, agora eu vou conquistar o meu carro novo. Talvez em comprar um celular de última geração. Mas talvez não seja esse o maior objetivo para a sua vida. Quer dizer, certeza não é. Talvez em muita importância, mas que num primeiro momento você diz, isso aqui é bom demais para mim. Mas no final das contas é algo inútil, ou de pouco valor, de pouco significado. E aí você vai canalizar todas as suas forças para que você alcance esse objetivo. Mas será que esse é de fato o objetivo pelo qual você deve lutar? A verdadeira batalha que você deve batalhar esse ano? O que é de fato o objetivo maior? E o que é? Coloque elas em ordem de importância, para ver o que pode ser colocado de lado. Davi, quando ele sentiu que deveria defender a cidade de Keila, que recém tinha feito a colheita, eles estavam com o trigo lá pronto, e era uma tática da época de guerrear exatamente pós-colheita, para ter assim um máximo de ganho na guerra. Davi, sabendo que a cidade de Keila estava em apertos, ele tomou uma decisão de lutar pela salvação da cidade. Lutar pelo trigo da cidade, lutar pelo pão da cidade, pelas famílias da cidade, lutar pela salvação. E dentro dessas nossas prioridades, salvação de uma vida, resgate de uma vida, salvação de um casamento, salvação de uma família, a salvação de um adolescente, de um jovem, de uma criança. Lutar pela salvação. Davi, ele colocou seu exército, seu grupo de pessoas em risco para lutar pela cidade. Lutar pela salvação é a orientação também do Novo Testamento. É a orientação de Deus para a nossa vida. E nas nossas prioridades, das batalhas do ano de 2021, deve estar o lutar pela salvação. E aí talvez você possa pensar agora numa pessoa, numa família, numa vida, num casal. Por quem você quer lutar? Por quem você quer se entregar? Por quem você quer batalhar de fato? Quem você quer que seja salvo? Ou você espera que os outros o façam? Que as circunstâncias o favoreçam? Ou você simplesmente pede a Deus para que Deus mande alguém para salvar as pessoas? Lute pela salvação. Obviamente lute também pela sua salvação, pela sua vida espiritual. Batalhe pela sua família, batalhe pelos seus filhos. Se coloque na brecha por alguém.
Lute, saiba escolher as lutas. Não permite que as lutas inúteis ou de pouco valor roubem o seu tempo e façam com que você perca a oportunidade de salvar alguém, de ajudar alguém, de resgatar alguém, de orientar alguém, de ensinar alguém. Lute pela salvação. Saiba escolher as lutas. Quem sabe escolher as lutas, ele está lutando para vencer. Quem não sabe escolher as lutas, está lutando talvez para sobreviver. Isso é muito pouco. Terceiro aspecto, a busca pela verdade. A gente vê aqui na vida de Davi uma busca constante pela vontade de Deus, pela verdade. Tantos falatórios, tantos comentários, tantas expressões das pessoas à sua volta. E ele diz: eu preciso consultar ao meu Deus. E ele se coloca na presença de Deus e diz: Deus, aqui está o teu servo. Significa o quê? O que o Senhor falar, eu quero fazer. Está aqui o teu servo, disposto a fazer a tua vontade, querendo saber o seu parecer, querendo saber a sua opinião, para que possa proceder de modo correto. Agora veja só, Saul já tem um entendimento diferente, e aqui nós temos algo muito, muito forte no texto do versículo 7. Saul, ele foi avisado que Davi tinha ido à cidade de Keila, e aí ele interpreta, conclui, discerne, na sua falta de discernimento, que Deus, como ele fala, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Saul, quando ele olha para as circunstâncias, para os fatos, para as evidências, ele diz: veja só que oportunidade, Deus colocou Davi nas minhas mãos, e agora eu vou dar um fim à vida dele. Veja só o que é a falta de discernimento, veja só o que é a falta de entendimento. Equivocado, Saul acha que Deus está orientando a vida dele, e na verdade, a busca pela vontade de Deus, Saul já tinha perdido há um bom tempo. Ele já não mais consultava a Deus, já não era mais a prática de Saul. Ele olhava para as circunstâncias e concluía: é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, agora Deus me deu uma oportunidade, e foi seguindo atrás dessas aparentes portas abertas. Veja só que diferença faz alguém ouvir Deus e alguém apenas olhar para as circunstâncias. As circunstâncias serão as mais diversas no seu caminho, no meu caminho. Muitas vezes nós teremos a impressão que a porta foi aberta para nós, e é hora de avançar, é hora de prosperar. Esse será um engano. Outras vezes a gente achará que as portas, todas elas estão fechadas, e na verdade Deus já está preparando algo novo para nós. Buscar a verdade, como isso é importante. E você já entendeu muito bem a conclusão da história, quando então Davi consulta a Deus, recebe a resposta, ele sai da cidade de Keila, e Saul então, que estava já com seu exército a caminho, ele abandona o seu plano, sabendo que Davi tinha saído da cidade. Ele diz: não adianta eu ir até a cidade, não vou conseguir alcançar Davi, estou perdendo tempo. Pergunta: quem é Davi sem a voz de Deus? Quem é Davi sem saber a vontade de Deus? Quem é Davi sem a palavra de Deus? Apenas um menino que sabe cuidar sem a palavra de Deus. Alguém iludido, enganado, sem discernimento, andando de modo errante por esse mundo. Quem somos nós sem a palavra de Deus, ou falar de Deus, a orientação de Deus? E quem somos nós ao ouvir a voz de Deus?
Quem somos nós quando nós só observamos as circunstâncias, as questões à nossa volta, as coisas naturais? E quem somos nós quando temos uma visão, a percepção espiritual das coisas? Podemos ser fracassados ou vitoriosos. Podemos ser pessoas de sucesso ou pessoas frustradas. Quem é o homem sem a palavra de Deus? Essa foi a compreensão de Davi, e por essa razão, tantas e tantas vezes, ele foi buscar pela vontade de Deus. Pare e pense, um exército à sua espera, uma certa urgência para entrar em batalha, e aí você separa um tempo que não eram 15 minutos, você separa um tempo para ouvir a voz de Deus. E um certo sacerdote estava na região, e era o mediador, muitas vezes, para a vida de Davi. Ele buscava a presença de Deus. Mas esse buscar a presença de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a orientação de Deus, não era algo de 1 ou 2 horas. Era um processo muito mais longo, porque era uma busca de fato por algo que seria o absoluto para a vida deles. Colocando o manto sacerdotal, buscando pelo manto sacerdotal, um processo de preparo, um processo de santificação, um processo de fato de ter. Eu não posso me colocar na presença de Deus de modo inadequado. Um processo de santificação, um processo para depois estar aberto para ouvir a voz de Deus, para receber a palavra de Deus, para depois ser orientado em nós, pela sua palavra, algo muito especial. Eu sei que muitas pessoas se perguntam, como Deus fala conosco? Outra talvez, como Deus gera o sobrenatural em nós? Como isso funciona? Como Deus pode me capacitar? Como Deus pode me ajudar? Como Deus pode me guardar? Eu sei que Deus usa muitas coisas. Agora, uma das principais é a palavra de Deus, que é usada a palavra de Deus, que tem um efeito poderoso, que é aquilo que nós lemos. Deus tem usado o nosso coração, o nosso caminhar, uma palavra que é transmitida pelo Espírito Santo, fundamental, determinante nesse processo, até para nos dar a compreensão, discernimento e ser o mediador nesse processo. Ter nossa vida de poder, tem usado a sua palavra, uma palavra que Ele pronuncia diretamente sobre a sua vida, que pode ser algo sem abrir a sua palavra, a Bíblia física. Ele pode falar algo ao seu coração. Deus tem usado no decorrer da história como um dos principais veículos para ungir o ser humano, e unção na minha vida. Unção significa um poder se movendo em nós. Deus tem usado a palavra de Deus como veículo para nos ungir, para nos capacitar, para nos dar poder, para agraciar a nossa vida, nos estender conforto, consolo, renovação, um revigorar da nossa vida, como sustentar nossa alma, sustentar nossa vida. Deus tem usado a palavra de Deus para gerar cura física, emocional e espiritual. Quer dizer, Deus tem usado a sua palavra, feiras também. Deus usa a sua palavra para nos curar. Isso gera fé. Todo o processo de cura, tanto corpórea, como emocional, como espiritual na nossa vida, acontece por uma palavra, mas é a palavra de Deus sobre nossa vida. E isso precisa ser compreendido, isso nos leva a dar mais valor à palavra de Deus. Se Davi ficava horas consultando a Deus,
e aí, como resultado disso, obteve vitória, o que nós deveremos fazer? Qual deve ser o nosso proceder, o nosso preparar-nos para a batalha? Como nós devemos lidar com tudo isso? Buscar de fato uma palavra que vá gerar uma cura. E aí eu volto à vida de Saul. A vida de Saul era uma vida doentia, espiritualmente doentio. Procura por outros caminhos saber o que Deus tem para a vida dele. Ele era doente espiritual, isso porque resistiu à palavra de Deus. Quando nós entendemos o poder da palavra, que pode nos curar fisicamente, pode nos curar emocionalmente, inclusive a questão do medo que a gente palavra. Como funciona isso? É algo sobrenatural, é algo que acontece pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, coisas. A gente vai falar um pouco mais na quarta-feira sobre isso, e todos os encontros nossos terão essa ênfase, esse enfoque, curado pela palavra. Eu recebendo a palavra pode ser fundamental para ser curado. Alguém pode proferir uma palavra de cura. Então eu preciso que Deus tem a palavra. Quanto menos nós nos importamos, mais longe nós estamos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Muito, mas ouço pouco, isso não é verdade. Quem ora muito, ouve muito. Não é quem fala muitas coisas. A palavra de Deus, obviamente, vai buscar isso diariamente. E vai colocar isso como prioridade da sua vida. E aí nós pensamos numa vitória. Veja só, no mesmo dia, na mesma hora, o rei fracassa. E Davi, esse oficial, tem a vitória. No mesmo amanhecer do dia, com as mesmas circunstâncias, aquele que ouve Deus tem a vitória, e aquele que não ouve, experimenta a derrota. Deus, obviamente, quer também, através da sua palavra, ministrar sabedoria e entendimento aos nossos corações. Eu creio que essa última questão, muitas vezes que a gente mais enfatiza, ou a gente coloca como, talvez, a primeira dessa lista, mas não é. É certo que Deus quer ministrar sabedoria em nosso coração através da palavra, mas Ele quer fazer muito mais do que isso. Deus criou o mundo pela palavra. Deus, a mulher da hemorragia, Jesus diz: tua fé te salvou, vá em paz. Outras pessoas, Jesus dizia: você está curado, e no mesmo instante a pessoa estava curada. Deus tem usado como veículo de unção, de poder, de graça, sustento, de cura, a sua palavra. E quanto mais nós estamos conectados com essa palavra, maiores resultados nós teremos. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Eu sei que a nossa luta tantas e tantas vezes é pelo pão, não é verdade? Deus diz: mas o homem não vive só de pão. O homem não vive só pela segurança que lhe é oferecido. O homem vive de toda palavra, como diz a versão antiga, que procede, que sai da boca de Deus. Essa palavra que sustentará o ser humano. Viva a sua vitória. Cada um começa o seu dia e o termina de um certo jeito, de uma certa forma. Precisamos nos preparar para vencer. Eu preparo, talvez não seja ler muitos livros, mas os livros mais importantes. Domine o medo, se coloque na presença de Deus e fale sobre seus medos.
Talvez você não tenha grandes e boas expectativas em relação ao que te aguarda. Converse com Deus sobre os seus medos. E na força do Espírito Santo, domine os medos. Lute para vencer. Se prepare para vencer. Mas também saiba escolher quais são de fato as principais lutas. Busque a verdade da palavra, a verdade da voz de Deus, a verdade de Deus para a sua vida. Busque essa verdade, não viva no engano, consagre a sua vida a Deus, coloque a sua vida nas mãos do Deus eterno, confie nele e Ele tudo fará. Você crê nisso? A sua vitória não depende dos outros. As suas conquistas ou as suas frustrações não são culpa dos outros. Você pode ser vitorioso, apesar de. Porque você é uma pessoa que luta pela salvação. E Deus te dará a graça para ser de fato uma pessoa vitoriosa. Creia nisso. Leia o texto mais uma vez, se ocupe com esses pensamentos nessa semana, se ocupe com a palavra de Deus, com o falar de Deus, e seja atento para isso, tenha tempo para ouvir a voz de Deus, e se prepare para a sua vitória em nome de Jesus. Podemos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela vida que o Senhor nos dá. Deus, obrigado porque a gente pode ouvir Tua voz. Eu tenho certeza que cada um que aqui está ou nos assiste nesse momento, já tem ouvido a Tua voz. E sabe como é doce ouvir Tua voz, como é amorosa a Sua voz, como é carinhoso saber que o Senhor está falando e ouvir frase por frase, expressão por expressão, e saber que são as boas intenções do Senhor para a nossa vida. Obrigado porque, de alguma forma, nesse exato momento, nós podemos ouvir Tua voz. Eu peço, Pai, que o Senhor continue falando conosco nessa noite, na madrugada, no dia de amanhã, que a gente continue ouvindo a Tua voz. E, Pai, que a gente tire da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que gera interferência, que gera confusão, que de alguma forma abafa o Teu falar. Pai, nos ajude a ter o discernimento, nos ajude a discernir o que nos atrapalha tanto em ouvir Tua voz, para que depois a gente possa de fato ter o posicionamento correto, para Te ouvir, Te sentir, e ter um gostoso relacionamento contigo. Obrigado, Deus, por essa aliança que temos contigo. Obrigado, Deus, pelo Teu falar. Obrigado, Deus, pela Tua vontade sobre nossa vida. Eu oro para que haja um derramar da Tua graça sobre cada um que aqui está. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, tenha compaixão, e nos abençoe nesse ano, Pai querido. Guarde a nossa vida pelo poder do nome de Jesus. Fale aos nossos corações. E que nesse ano, cada um de nós possa chegar perto do Senhor, para viver de fato uma vida consagrada a Ti, uma vida dedicada a Ti. E assim que cada um de nós possa experimentar de fato a vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Jesus, por pessoas que foram um exemplo para nós. Que possamos seguir esses bons exemplos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se crê de fato que Deus é bom, você crê de fato que a vontade de Deus para a sua vida nesse ano é maravilhosa, você crê que Deus se importa contigo e quer te dar vitória? Nós queremos celebrar essa aliança agora,
lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, e queremos brevemente meditar exatamente nessa aliança, que não se faz com o simples entrar nas águas, que não se faz com uma simples declaração, eu creio, que não se faz apenas com as palavras, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas é uma aliança que é de convivência, de dia após dia, de compromisso que temos com Ele, de reconciliação, de plenitude na presença dEle. E o Senhor Jesus, Ele passou orientações ao apóstolo Paulo, e Paulo então diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. A aliança que Jesus fez, que Ele quer que a gente relembre sempre de novo, uma aliança de alto preço. E Ele continua dizendo: de maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, anunciando que esse Jesus morreu por nós, anunciando que nós somos reconciliados com Ele, temos nova vida com Ele, prezamos essa aliança, reconhecemos que esse corpo partido não foi em vão, que o sangue derramado foi para que nós tivéssemos vida, salvação, algo tão precioso, e isso nós queremos celebrar nessa noite. Então só talvez a explicação para alguns que são novos aqui, a ceia não é o momento de você comer um pão mágico, um cálice milagroso, para depois seguir a semana. É um momento seu com Deus, de celebrar essa aliança, de se alegrar com aquilo que Jesus fez por você, pelo perdão dos pecados, pela salvação, pela sua vida que é nova por causa dele, desse relacionamento. Então é isso que nós celebramos. E cada um que deseja participar dessa ceia, faça isso com consciência, e nós damos plena liberdade a você. Se você sente que você não deve participar porque de alguma forma falta entendimento, falta compreensão, que a sua vida seja abençoada profundamente, que Deus guarde os seus passos, te dê inspiração, cuide de você, e que no momento oportuno, quando compreender de fato o significado disso, você possa participar desse momento. Está bem assim? Não se sinta constrangido em não participar. Nós te amamos da mesma forma, e obviamente não vamos rotular ninguém por não participar. E temos a intenção, o propósito de abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos nos preparar para o momento da ceia agora. A gente vai fazer a entrega do pão, do cálice. O pessoal vai estar posicionado, vai estar na mesa, aí você se serve. Então você obviamente vai pegar só o seu pão, só o seu cálice, isso não vai gerar complicações a ninguém. E aí você pega o pão, pega o cálice, volta ao seu lugar, e nós vamos tomar a ceia juntos depois. Ok? Enquanto isso, nós continuamos sondando nosso coração, conversando com Deus. A gente pode cantar a próxima música, e depois de pegar o pão e o cálice, você volta ao seu lugar. Nós queremos orar e depois tomar a ceia. Podemos nos colocar em pé?
rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aqui rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida, a ti, Senhor, rendida a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Verdade, Deus, nós queremos de fato declarar aqui que nós estamos rendidos na tua presença e a ti pertencemos. Reconhecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Reconhecemos que fomos perdoados por graça. Reconhecemos que o teu corpo foi partido por cada um de nós, e o teu sangue derramado para o perdão dos nossos pecados, para a aliança perfeita contigo. E Pai, nós queremos celebrar isso agora na tua presença. Queremos te agradecer, queremos te honrar, queremos te louvar, queremos declarar que nós te amamos. O Senhor é tão importante para nós. A tua vida em nossa vida faz tanta diferença. O teu falar ao nosso coração é tão importante. O teu ministrar sobre nossa vida tem feito tanta diferença, Pai.
E nós queremos te agradecer de coração por isso. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está, ou que está nos assistindo, que está participando desse momento. Ó Deus, obrigado por essas vidas tão preciosas, tão abençoadas, tão dedicadas, tão amorosas, vidas que procuram a Tua presença, que buscam a Tua face, que querem mais do Senhor. Obrigado, Deus, por cada um deles. Oro para que a graça do Senhor se manifeste em cada um, enquanto nós comemos o pão e bebemos do cálice. Que haja o abrir das janelas do céu sobre nossas vidas aqui, e que recebamos da Tua presença em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão, repartiu, para que todos recebessem algo, não só 1, 2 ou 10, para que todos recebessem, inclusive você. Partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que foi partido por você. Coma pensando nisso. Depois pegou o cálice. O cálice para ele é de dores, de sofrimento e angústia. Obviamente de propósito também, para nós, vida, salvação, alegria, reconciliação. Ele fez isso por nós. Pegou o cálice e entregou a todos. É para você também. Beba, lembrando disso. E o texto de Mateus nos relata que depois desse momento, eles cantaram louvores. Eu não sei as músicas cantadas na época, eu gostaria de saber a letra dessas músicas. Daria um jeito de traduzir, com certeza. Mas certamente eram músicas de louvor. Louvor a um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que se importa. E nós queremos fazer o mesmo. Vamos cantar? Trazendo a alegria, Tua graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria, tens transformado meu pranto em festa, transformado minha tristeza em alegria. Tua mão tem me erguido a um alto lugar, Teu louvor em meu coração me fez no vale a te cantar. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria, tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos.
vencemos. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. E Deus tem essa habilidade de transformar seu pranto em festa, tristeza em alegria. Que Deus te abençoe, guarde, olhe para você com amor, bondade, compaixão, guie seus passos e te dê a paz nessa semana, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos, amém? Abraço só os familiares e que Deus conduza o seu caminhar.